Estela, conta pra gente como é que foi o seu desafio de sair do mercado tradicional do Itaú e entrar no mercado totalmente em crescimento, novo, tudo novidade do mercado Bitcoin. Bom, a decisão ela foi bastante baseada na curiosidade, na vontade de construir, desde o início, uma nova categoria, né? uma nova indústria. Então, eu estava no Itaú, onde eu fiquei 2 anos como líder de Growth Marketing. Tive o privilégio de conseguir conhecer um pouquinho de cada unidade de negócio do banco, porque nós fazíamos as estratégias de aquisição digital e rentabilização de em torno de 20 unidades de negócio. Então, consegui entender um pouco mais de investimentos, de crédito, de rede, né, adquirência, a fintech, né, que é o IT. E aprendi muito, né, como estável e sólido é o sistema financeiro olhando de dentro. Como uma estudiosa e tendo a formação aqui em relações internacionais, também sempre me perguntei como, né, que a sociedade, né, se organiza e como a gente poderia, quais são as oportunidades que a gente tem, né, em termos de tecnologia daqui para frente, de fazer o próximo shift, o próximo onboarding aqui, de criação de riqueza. E aí eu comecei a me interessar ali em 2018 por criptomoedas, por um amigo economista meu que falou, olha, você já ouviu falar de Bitcoin? E ele nem falou de Bitcoin, acho que ele falou de Litecoin. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Ele falou, não, então, são umas moedas digitais e está crescendo, em 2017 teve um pico. Eu falei, que legal, né? Ele, não, faz uma carteira, né? Cria aí uma conta. E aí comecei a me interessar, comecei a pesquisar mais sobre as possibilidades além, né, das criptomoedas. E estava no Google na época. Aí no Itaú consegui consolidar mais aqui os conhecimentos na indústria financeira e me senti pronta para pegar toda essa bagagem e agora construir aqui, ajudar a construir uma nova categoria do zero, que é a criptoeconomia. Que bacana. Vamos conversar muito a respeito. Quem está conversando com a gente aqui é a Estela Ailes, ela é Growth Director do mercado Bitcoin. Ao meu lado, o Alex Leite. Beleza, Alex? E aí, beleza? Joia. Beleza. Vamos falar sobre Bitcoin hoje e o objetivo é fazer você... Comprar Bitcoin. Fazer uma carteira de cripto completa, galera. É isso. Né? Olha, você sabe que o Alex comprar alguma coisa, qualquer coisa já é uma missão difícil. Pessoal, difícil. Ainda mais Bitcoin aqui, né, Alex? Bitcoin, é isso. A gente tem um caso, né, que você pode contar, que a gente estava num evento em 2017 e você indicou para todo mundo um negócio bacana que estava ali, que era Bitcoin, né? Eu só não fico mais triste, porque apesar de ter indicado em 2017, que estava lá por volta de 11 mil, né, quem estava checando aí, 11 mil dólares, eu só não fico mais triste porque, se eu não me engano, dali nem eu, nem ninguém cobrou, entendeu? Realmente... Se eu tivesse convencido metade, eu ia estar muito triste hoje em dia. As comparações são feitas hoje em dia, né? Do quanto você teria rendido se você tivesse comprado em 2017. Nossa. Eu também não comprei. Você também não comprou? Não o seu amigo recomendou, tá vendo? Meu amigo recomendou, eu não comprei. Fui comprar, né, só em 2020. Já estava ali nos seus 22 mil dólares. Enfim, mas chegou, né, ali a um pico. Em 2021 chegou a 60 mil dólares. E aí agora, né, estamos de novo na baixa do ciclo. Mas curioso que se o Alex tivesse comprado naquele momento... ele, onde estava, teria um ganho de 821%. Coisa pouca, né? Ou seja, se você tivesse investido aí 10 mil reais, você teria 820 mil reais, 82 mil reais nesse momento. Qualquer CDI dá seria um bom investimento. Muito Mas bom, olhando muito longo bom. prazo, saíram algumas pesquisas até recente, né, que elas mostram, né, indicam que nos últimos, quando você olha a longo prazo, o Bitcoin de fato é o ativo de investimento que mais valorizou versus qualquer outro, né, assim, coisa de mais de 10.000%, enfim, quando você olha desde a criação até agora. Então é realmente uma perspectiva de longo prazo para a gente olhar. De fato, quem busca qualquer tipo de investimento, acho que ainda mais num ativo que você está baseado numa escassez, né? Porque o Bitcoin ele vai ter um número, a gente tem ainda mineração e tal. 21 milhões. Mas ele tem um número que chega numa escassez e aí eu acho que parte desse princípio. É como se a gente estivesse investindo basicamente, sei lá, em ouro, por exemplo, sabe? É um ativo escasso. E aí chega num momento em que essa escassez as pessoas começam a negociar e se tende a se valorizar, né? Agora, Estela, como é que é montar um time de growth
dentro do growth, de growth dentro do mercado Bitcoin. Como é que foi o desafio? Como é que você encontrou a área quando você chegou? Como é que está hoje? Conta pra gente como é que tem sido a sua jornada lá dentro. Legal. Importante dizer que logo que eu cheguei, né, a área havia sido criada muito recentemente, né, essa posição ali, né, de CMGO, né, da equipe de marketing e growth, ela havia sido criada ali há uns 3 meses, 6 meses no máximo. Então, eu vim para estruturar um modelo de trabalho, né, que é uma releasing train, né? Então, que é um modelo ágil de trabalho composto de squads, e para acelerar, de fato, ali o desenvolvimento de infraestrutura, né, de soluções MarTech, dados, com olhar ali focado no cliente, e então uma squad mais de produto, tecnologia, cross-funcional, e uma squad mais voltada para a comunicação, os testes de abordagem, né, e uma alimentando a outra. Né? Então, priorizações aqui de negócios, com a squad de comunicação /produto, e aqui do lado produto, tecnologia, desenvolvendo a capacidade aqui da gente executar. Quando eu faço comparativo, né, por exemplo, com o Itaú, que é um grande banco, né, e com o MB, que é uma startup, né, eu gosto de olhar primeiro as indústrias onde eles estão inseridos. Então, a gente está falando do sistema financeiro, que é super consolidado, né, sendo o Itaú, inclusive, um dos alicerces. E eu tenho também, aqui a criptoeconomia sendo construída, também o MB, um dos alicerces, mas, né, num período Itaú 100 anos, MB 10 anos. Né? Inclusive, a gente está comemorando 10 anos esse mês, né, de empresa. Então, você entender a maturidade das indústrias onde você está entrando é extremamente importante para entender, inclusive, como que o cliente se comporta em relação aos serviços e produtos existentes. Por isso que a gente investiu, né, e tem investido muito em entender, né, o que o cliente, qual é o job to be done que ele vem buscar com o nosso serviço, para que a gente consiga ser relevante e ajudá-lo a realizar, né, esse desejo. Claro que a maioria dos nossos clientes, quando a gente olha, eles vieram junto com o hype, né? Quando a gente olha historicamente, assim, a curva do Bitcoin é a mesma subida aqui de novos clientes, né, entrantes. Então, agora como que o MB ajuda essas pessoas a continuarem, né, realizando aqui o seu job to be done, que é a rentabilidade, né, com os nossos produtos. E aí agora a gente oferta, além de ser uma exchange, nasceu como uma exchange, a gente também tem uma gama de serviços, né, de educação, como a Blockchain Academy e outros produtos como variedades de tokens, né, que são, por exemplo, a renda fixa digital, que a gente acabou de lançar, que é basicamente um contrato tokenizado que você tem acesso, consegue comprar por um valor um valor de entrada de R$100, mas com uma rentabilidade super alta, 15%, 18%. Então, o desafio basicamente é consolidar aqui a empresa, né, as estratégias de crescimento junto com a própria indústria, né, diferente do Itaú, que a indústria já existia, você está ali, já era uma empresa grande. Né? Então, você está ali estimulando, claro, nas unidades de negócio específicas, você está estimulando o crescimento de algumas áreas, mas também olhando, cara, essa pessoa já tem um relacionamento com a minha marca, né? Como que eu também consigo ofertar, né, fazer o cross-sell ali de outras soluções. Entendi. Os desafios são muito diferentes, né? São muito diferentes. Pela maturidade da indústria, do setor, né, de criptoeconomia versus investimentos, assim, digamos, de banco geral, como do porte da empresa, do tamanho da empresa, tudo, é muito diferente. Agora, qual que é a lógica, por exemplo, do Itaú, vamos chamar aqui de um banco mais tradicional, entrar nessa lógica do growth, né? Porque a gente sempre teve marketing. Perfeito. Né? Acho que vale a gente, de primeiro largada aqui, na sua opinião, qual que é a diferença do growth para o marketing? Acho que isso muita gente tem dúvida. Fala, mas Sim. O growth não é um nome mais hype, né, bonito, só para falar, porque no final todo mundo quer aumentar o número de clientes e o marketing também quer lead para aumentar o número de clientes e o growth também. Exato. O que é a diferença do growth? Aí depois a gente vai, por que o Itaú foi para o growth e o mercado Bitcoin foi para o growth e não para o marketing? Nossa, excelente ponto, né? E eu acho que tá bastante ligado à maneira como as duas áreas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, muita gente
usa como sinônimo marketing e growth, né? Por exemplo, ou performance, marketing de performance como growth. E o que eu enxergo é principalmente os objetivos, né? Como que você consegue atrelar os objetivos do marketing aos objetivos de negócio. Acho que, historicamente, muitas das estratégias elas foram desconexas, né, em relação a que serve as campanhas de marketing. E houve, claro, uma evolução muito grande aqui da Web 2, de consolidação de ferramentas mesmo para que a gente consiga, né, fazer esse cruzamento aqui de atribuição de resultados, mensuração de resultados. E o growth, ele vem para além do marketing, né? O marketing, ele é um canal de distribuição, na verdade, é uma ferramenta de distribuição. O growth, né, ele é, de fato, o seu conjunto de estratégias, né, por meio de aquisição, engajamento e monetização, que você faz com que a empresa cresça de maneira sustentável. E para ela crescer de maneira sustentável, ela tem alguns processos, né, que desde 2013, ali, principalmente quando eu vou explicar mais sobre growth, eu gosto muito de usar de onde nasceu, né? Nasceu ali basicamente daquele boom, né, do Silicon Valley, com as empresas ali, Uber, Airbnb e outras startups começando a crescer, né, exponencialmente com estratégias primordialmente de aquisição para a formação das suas plataformas, e que depois foram começando a monetizar e a rentabilizar em cima do engajamento dessas pessoas, né? E aí o que se evoluiu disso, né, que é o growth sustentável, é justamente como que você não desequilibra esses pilares, né, do crescimento, porque você pode adquirir novos clientes, você pode manter seus clientes engajados e você pode monetizar melhor os seus clientes, né? E como que você mantém o equilíbrio disso? São alguns processos. Então, você tem a esteira de experimentação, né, e testando abordagens, novos canais de aquisição, entendendo o retorno sobre o investimento, a LTV desses clientes. O growth, ele acabou se juntando muito mais ali com o time de finanças e receita, né? Acho que muito mais próximo do que o marketing. E, honestamente, hoje eu vejo o próprio marketing também evoluindo, né? Acho que tem pessoas hoje que falam até bastante sobre esse tema de mas branding não é growth. Claro que é. E eu vejo, inclusive, a diferença, né? Por exemplo, a força da marca, né, do Itaú, ela já ajuda a pessoa a ter a confiança de tomar decisão. Então, isso é growth também. Porque eu já não tive que investir tanto em convencer a pessoa, né, o meu potencial cliente, de que essa marca é confiável, né? É diferente de empresas em outros estágios, onde a gente está ainda criando essa confiança. Mas o growth não tem a pegada de, não sei, uma pergunta, de querer ser mais rápido, sabe? Daquela coisa de, poxa, eu tenho que fazer 10 anos em tenho que crescer, sei lá, dobrar, triplicar, quadruplicar rapidamente, ou fazer um projeto, testar, ver se funciona e fazer um MVP mais rápido. Tem essa proposta ou não necessariamente? Tem, totalmente. Quando a gente fala das metodologias, né? Então, o Growth, sim, ele traz também as metodologias ágeis, né? Que elas passam por tanto um modelo de trabalho cross-funcional, onde você consegue criar as hipóteses e executar as hipóteses, validá-las, né? E interar na sua estratégia. Então, sim, através de MVP, sim, através de grupo controle, grupo exposto, fazer testes rápidos. E é muito legal você ver isso na prática, né? Então, por exemplo, no MB, a gente começou a organizar os nossos testes e a criar um conhecimento compartilhado, né, através de uma ferramenta que chama Growth Hackers, que nada mais é que uma gestão de aprendizados que a gente foi tendo ao longo dos experimentos. E para que servem os experimentos, né? Eles servem para justamente criar mais resiliência para a sua estratégia. Então, sim, eles precisam ser rápidos, né? Mas sim, eles também precisam ser conclusivos. A estatística que a gente tem é de que 80% dos experimentos, eles falham. Então, o que significa falhar? Eles não cumprirem, não confirmarem uma hipótese, né? Essa, para mim, é a minha interpretação. Ele só vai ser uma falha se ele não te responder nada. Uhum. Então, quanto mais rápido você aprende, mais rápido você itera, né, na sua estratégia, e mais rápido você consegue ter o resultado, né? Porque você conseguiu expandir
essa estratégia que funcionou ali num percentual, numa amostra, né, menor, num MVP, enfim. Entendi. E aí, a partir do momento em que não confirma a sua tese, você tem uma agilidade para não seguir por esse caminho por muito tempo. Exato. Porque, sei lá, às vezes você acredita numa coisa e fica, e no final das contas você acaba perdendo muito dinheiro, tempo e oportunidades em outra tese que possa ser vencedora e que traga um resultado maior. Perfeito. E é por isso que muito do growth ele acabou nascendo no marketing. Porque o marketing, há muito tempo, você consegue mensurar, né? Através de Google Analytics, sei lá, ferramentas de CRM, você consegue mensurar mais rápido e ter uma resposta, né? Pelo menos um leading indicator ali mais rápido do que outros testes, sei lá, de produto ou de uma mudança em monetização que você vai ver ao longo, né, de um ciclo, enfim. Você consegue fazer testes de abordagem, né, de mensagem, de oferta, né, o call to action, o cor do botão, né, a disponibilidade ali, UX, né, enfim. Acho que por isso que nasceu bastante dentro do marketing, mas quando a gente olha em termos de impacto no negócio, ele precisa ter, né, o growth ele precisa estar atrelado com as demais áreas, tecnologia, produto da empresa. Você acha que... Vocês usam o OKR lá? Sim. Usam o OKR. Vocês têm uma área de marketing hoje no MB, além da área de growth? Temos. Tem uma área de marketing. Dá um exemplo, independente do número, se puder revelar, não tem problema nenhum, mas dá um exemplo de um OKR do growth e um OKR do marketing. Perfeito. Um OKR do growth, por exemplo, é a gente diversificar o portfólio dos nossos clientes. Um OKR de marketing é fortalecer a marca. Não é tão assim direto, não fica tão... O indicador ele ainda não é tão claro. O que a gente está fazendo, né? E aí é uma parceria growth marketing, né? Branding, enfim, do interesse de todos que a empresa cresça. A gente encontrou, né? Vai fazer um teste agora com um software de mensuração de branding. Então, justamente porque é muito difícil medir marca, especialmente no curto prazo. O impacto dela na tomada de decisão, né? De um cliente. Então, basicamente, ele consiste em fazer perguntas, porque como eu não consigo numericamente, através dos indicadores, né, fazer um path to conversion ali com uma campanha super awareness, né, por exemplo, seja um vídeo, seja um formato um pouco mais upper funnel, eu consigo gerar tráfego, pelo menos. Então, a ideia é capturar o que essas pessoas estão buscando, né, como elas enxergam a marca, para entender um pouco mais sobre como essas campanhas elas estão atuando, ou como a nossa marca, principalmente, né, como a nossa marca está sendo vista pelas pessoas que ainda não têm tanto relacionamento com ela. O mercado Bitcoin teve uma presença muito forte no mundo do futebol, né? Patrocinando diversos times, inclusive acho que o Corinthians patrocinava, não era? Patrocinava, exato. Eu sou corintiano, me lembro da camiseta, né? Eu não lembro o mercado disso. Bitcoin, mas... Tinha lá o mercado Bitcoin. Estou interessado. Essa é uma ação, por exemplo, do marketing. É uma ação do marketing. Porque está basicamente fortalecendo ali branding. Eu entendo que isso acaba, no final das contas, reverberando na empresa inteira, mas acaba sendo o marketing que tocava esse tipo de iniciativa, esse tipo de ação. Perfeito. E ali é a presença de marca, né? Então, você começa a tornar comum, né? É uma estratégia de você estar em lugares, né, onde são comuns as pessoas, né? Até para assimilar melhor, assim, a marca. É uma estratégia, sim, super... Ela gera, né, bastante impacto, mas, de novo, qual é o impacto? É difícil da gente tangibilizar especificamente. A gente vê muito hoje que surgiram diversas estratégias de growth, mas N formatos malucos aí para tudo que é lado, para a forma de você tentar atrair novos clientes para a base, né? Teve a tal do Member Get Member, né? Então você indica uma pessoa, tal, ganha alguma coisa e você vai participando, tal. Teve uma que foi muito famosa no início, um case, foi a do Dropbox, né? Que se você indicava alguém, você ganhava mais 1 GB de armazenamento, então, ou seja, mexia no produto ali porque você ganhava uma indicação, tal. Como é que é feito? O cashback é uma forma, né? Então você compra, se você indicar alguém, você ganha um cashback, né? Hoje tá super na moda dos bancos digitais ali, você indica, e se você faz um depósito, ganha uma porcentagem e tal. Então todas essas são hackzinhos de growth para você tentar gerar e atrair clientes e usuários para sua base, né? Perfeito.
A gente hoje utiliza, inclusive, Member Get Member, é uma estratégia bastante eficiente quando você pensa até em incentivo, né, da própria base, né, estimulando, né, quase, não chega a ser um word of mouth, mas você está estimulando, né, dando um incentivo para que a pessoa faça essa recomendação, e as estratégias que realmente, né, mais funcionam são o ganha-ganha, né? Então, você traz um amigo que também já faz o trading, né? Você também ganha um percentual, você ganha um incentivo por isso. E quando eu olho o meu mix, né, de marketing, é uma estratégia que ela compõe, em termos de qualificação, muito bem com as estratégias, né, de mar aberto, de eu ir buscar via mídia, né, via PR, assim, novos clientes, porque ela já é uma recomendação direta. Uma recomendação legal, uma estratégia bem bacana que a gente foi pioneiro aqui na América Latina, que tem crescido bastante, é um ganha-ganha também para o ecossistema e para o cliente, é o Learn to Earn. Então, o que é isso? O cliente ele assiste um vídeo, né, então, de 1 minuto, 2 minutos, e ele responde um questionário de 2 perguntas, e aí ele tem, né, ali a moeda, ele recebe na moeda que ele fez o questionário. Então, a gente tem alguns protocolos que a gente faz parceria, né, e que estão sendo listados no MB e querem, né, divulgar a sua presença aqui na América Latina. Então, é uma maneira das pessoas, né, ser um chamariz, porque ela vai ter um incentivo, ela aprender um pouco sobre o protocolo, e aí já entrar nas nossas regras de comunicação para a diversificação aqui de portfólio. Protocolos quer dizer um criptoativo novo. É um criptoativo novo, exato. Entendi. Né? O MB hoje tem mais de 200, por exemplo, criptoativos, e ele continua listando. Né? Então, por exemplo, um criptoativo novo que ninguém ainda conhece direito é uma maneira de você estimular a pessoa a conhecer, né? E também ser uma maneira de adquirir novos clientes. É isso aí. E aí, Alex, vai comprar qual criptoativo, cara? Vamos ver o que ela vai dizer aí. A gente fala de Bitcoin como principal, Ethereum e tal, que são, acho que alguns que são famosos, mas falou mais de 200. Então a gente tem um universo gigantesco de novas criptomoedas aí surgindo a todo momento. Eu arriscaria dizer que deve ter uma quantidade X surgindo por dia, né? Existe, exato, assim, porque justamente por ser uma tecnologia, né, as blockchains, elas são descentralizadas, então o surgimento de protocolos, por exemplo, né, o Alex vai criar o protocolo dele, ele faz um white paper, né, então lá nesse white paper tem todas as regras do protocolo. A Estela se interessou. Eu quero participar desse protocolo. Então, eu começo a trabalhar também nesse protocolo e eu vou sendo remunerada pelo token desse protocolo. Quanto mais a gente faz esse protocolo crescer, mais ele rentabiliza, né? Mais ele começa a se valorizar. E esse é o ponto do fator da descentralização, né, das redes, permitir que também a geração de valor ela seja melhor distribuída entre os participantes, os criadores, os geradores de valor dessa própria rede. Então, o protocolo ele é divulgado para atrair novos, né, desenvolvedores, criadores, enfim, pessoas que vão ajudar a crescer esse protocolo. Por isso que existem tantos. E é importante, na hora de você decidir se você vai investir em um criptoativo A ou B, você dá uma lida no que é, né, o projeto desse criptoativo. O que é o que está por trás e quem está por trás. Perfeito, né? Perfeito. Porque você tem que investir de uma maneira diferente, né, do que você costuma. Porque eu brinco muito, uma das partes que para mim é mais complicada em criptoativo, né, e que acredito que você tenha que trabalhar no growth, é que muda a forma como você seleciona o investimento. Se, por exemplo, eu vou comprar ações, né, eu e o Henrique aqui a gente investe em ações, se a gente for por uma linha, você tem a linha fundamentalista, você tem a linha de day trade, de ficar tradando, fazendo. Aí você tem análise fundamentalista, você tem análise gráfica e técnica, né? Que são coisas concorrentes aqui, né? Numa teoria, não falando no detalhe. Mas, eu e o Henrique vamos mais fundamentalista, né? Então a gente vê se a empresa tem solidez, se a empresa tem estratégia. Quando a gente vai fazer o mesmo tipo, essa análise não bate na criptomoeda, né? Não dá para usar mesmo, né? Você fala, nossa, deixa eu ver o balanço, deixa eu ver o DRE dele, deixa eu ver o sócio, deixa eu ver quanto deixa eu ver a estratégia, que mercado, que produto ele vende. Quando você pega o portfólio, você fala, não é o mesmo tipo de análise fundamentalista que eu faço num papel de uma ação que eu vou fazer numa cripto, né? Perfeito. A tomada de decisão, ela não é a mesma. São outras variáveis que se envolvem numa análise de escolha do
do investimento, né? Perfeito. Tanto que quando alguns protocolos, né, como o próprio Ether, eles acabam tendo atualizações, né, nas suas layers, enfim, na sua própria tecnologia, eles valorizam, né? Porque tem mais gente agora, por exemplo, interessada e acreditando na solidez e no potencial, por exemplo, desse protocolo. Mas realmente não é a mesma coisa. Análise. Tanto que eu vi um dado recente, só para a gente ter uma ideia, né? A própria tomada de decisão de investir, ela não é a mesma de uma tomada de investir em cripto, não é a mesma de ações, né? Tanto que a gente tem 17 milhões, mais ou menos, de investidores no Brasil, total, renda fixa, variável. São em torno de 4,5 milhões na Bolsa e 6,2 milhões investidos em criptoativos. Isso declarados da Receita. Nossa, já é mais criptoativo do que em bolsa. Do que em bolsa. Uau, não tinha ideia. E justamente porque, de novo, a tomada de decisão ela não é a mesma. Então, quando a gente até voltando no paralelo, né, trabalhando numa empresa de investimento, né, tradicional e na criptoeconomia, o meu caminho de contato com ações, né, ele é diferente do meu caminho de contato com criptos. O que a gente vê, por exemplo, são muitas pessoas, né, inclusive jovens ou pessoas que gostam de games, entrando pela primeira vez em contato com criptoativos através de jogos, né? Através de receber um token, né? Um NFT, por exemplo. Pode ser um NFT, pode ser um token do próprio jogo que você consegue vender, colocando na sua wallet, transformando em Ether, depois, de fato, né, receber por isso. Tem as NFTs, tem os jogos que são play to earn, que você vai conseguindo ganhar, enfim, comprar ali os atributos, sei lá, de marca, até de algumas marcas, assim, as peças de algumas marcas, e depois você consegue, de fato, vender esses ativos e transferir para sua wallet. Então, de fato, as barreiras, né, as fronteiras, elas se dissiparam bastante, e por isso que a porta de entrada, ela não é a mesma, né, de quem investe em ações, normalmente. Uma questão que a gente percebe muito é o perfil do profissional que vai lidar com growth marketing, né, com growth, porque é um profissional que tem que estar mais habituado, quando você falou muito em teste, você falou muito em 80% das vezes a tese não está correta ou gera um aprendizado e tal, mas qual que é a principal característica desse profissional, sabe? Quem são as pessoas que, na hora de contratar ou saber se eu quero entrar nessa área ou não, quem se dá bem nessa área de growth? Perfeito. As pessoas que naturalmente elas se dão bem são as pessoas com pensamento crítico e analítico. Analítico, principalmente, porque ou a maior parte é sobre você olhar, interpretar um gráfico, né, de aquisição, de engajamento, os indicadores que a gente determinou ali, a gente trabalha com OKRs na RT, né, então você olhar um OKR, ver, cara, nossa meta era X, a gente está X menos 2, o que a gente já fez para impactar, né, para chegar aqui nesse X menos 2, o que a gente já viu que não estamos conseguindo escalar, já batemos a elasticidade desse canal, quais outros canais a gente consegue focar. Então, essa visão analítica, ela é realmente, para mim, é fundamental para você conseguir ter sucesso trabalhando com growth, porque as tomadas de decisão, né, elas precisam ser em qual que é a observação de um problema, hipótese, executa, resultado, reporta, reitere, né, itera. Porque normalmente até o teste que ele não dá certo, ele já deriva outras hipóteses, né? Uhum. Sei lá, a gente achou que comunicando aqui nesse canal a gente teria um incremento de 15% porque a gente viu que tem pessoas do nosso target que a gente não alcança em outros lugares. Não se comprovou. Então, qual que vai ser a nossa outra alternativa, né? Não se comprovou e por quê, né? Sempre é importante entender o porquê. Então, o profissional, para mim, que tem essa visão crítica e essa curiosidade em relação aos dados é o que se dá melhor em relação a growth. Então, ele precisa, por exemplo, quando a gente fala de base de dados, saber manipular dados é algo crítico hoje na área. Minimamente, né? Nem todo mundo, eu mesma não manipulo, assim, banco de dados. Eu tenho noção, né,
enfim, de estrutura de dados, até por ter sempre trabalhado com dados, eu tenho noção, mas, né, do que eu quero, principalmente eu sei o que eu quero, né, em termos de indicadores e objetivos. Porque tem que saber pedir, né, porque não é fácil, né, porque a pessoa chega e fala, tá bom, o que eu quero, e é difícil, né. É clássico, inclusive, exato. Então, as perguntas certas, para quem não trabalha com dados diretamente, como é o meu caso, né, eu não trabalho com dados diretamente, mas eu tenho uma equipe de insights, que manipula dados, SQL, junta as bases no Lake. Mas aí só para deixar, né, para eu deixar claro aqui, se eu entendi bem. Quando você está falando que não trabalha com dados, não trabalha na parte de arquitetura e engenharia de dados, né? Perfeito. Que é essa parte de falar, cara, vou mexer lá no SQL, vou mexer no DBA, fazer Data Lake, fazer o Data Warehouse, vou fazer o ETL da transformação. Isso aí tem um time para isso. Sim. Agora, o profissional de growth, ele tem que saber analisar... pedir o dado. Então, por exemplo, falando de tecnologia, talvez um dashboard de um BI ele tenha que saber mexer, não para carregar o dado lá dentro, mas para fazer os filtros e montar consulta. Sim. Não é? Sim. Vocês usam Power BI, alguma coisa lá, ClickSense, tem vários de mercado. Vocês usam algum BI lá? A gente usa direto aqui integração entre o nosso Data Lake e já direto Data Studio ou Tableau. Assim, e Tableau, por exemplo, é isso aí, Tableau. É legal, que é os concorrentes. E a galera tem que saber mexer no Tableau, né? E fazer análise em cima do Tableau. Sim, perfeito. Enfim, né, o Tableau ele já adianta bastante esse trabalho da exploração dos dados, mas de fato, né, o profissional ali que está mexendo com os testes, com as hipóteses, né? Então, por exemplo, o time de CRM, o time de mídia, né, que está fazendo depois a decisão de como abordar e de qual vai ser o novo teste, esse profissional ele precisa saber interpretar os dados. Né? Então, por exemplo, foi um mantra que a gente criou na área, que não existe falar este resultado foi bom. Foi bom em relação a quê, né? O que é bom? Qual foi o KPI de sucesso em relação a bom, né? Sei lá, foi uma conversão de 20%. Mas sempre foi podia 20%. Ser 40%? Exato, podia ser maior, em relação ao quê? Então, são modelos, né? Na verdade, são maneiras de pensar que você vai se condicionando conforme você vai trabalhando mais com isso, né? Então, como a gente tem diferentes senioridades também na equipe... Lógico. É uma escola, assim, para tudo, eu acredito. Assim, e no meio desse teste de hipótese, que a gente falou bastante de teste de hipótese, isso tem uma metodologia estatística, por exemplo, em teste de hipótese, né? Tem. E vocês utilizam realmente o teste de hipótese, de pegar o alfa, de pegar o P, o número da variável, comprova hipótese ou não, né? Sim, sim. Não é só um negócio de olhar do tipo, achei isso aqui, cresceu 20%. Não, você usa mesmo... teste de hipótese mesmo, estatisticamente falando. Sim. Tem que ter validação estatística. Boa, né? boa. Inclusive as ferramentas mesmo de testes, né? Então, a maior parte, ou quase todos, né? Quem cresceu aqui trabalhando com mídia, cresceu com Google Ads, Facebook Ads, ali já com os experiments, né? Ali... e já com as validações estatísticas, né, comprovações estatísticas ali nas próprias plataformas. As ferramentas de CRM também já começam a ter isso, né? A ferramenta que a gente usa atualmente, ela já dá ali se teve validação estatística ou não, e aí automaticamente, se não tem, ele é inconclusivo. Né? Então eu não tive um volume suficiente, não consigo concluir o N é baixo. Por aí exato. Quando a gente fala hoje em marketing, tem um termo que tem sido muito difundido, que é o tal do cohort, né? Que você explica pra gente o que ele é e qual que é a diferença de segmentação do cliente para o cohort. Perfeito. O cohort, ele também acaba sendo uma segmentação, né? Mas principalmente quando a gente fala de análise de cohort, são as entradas, né? Principalmente as entradas safradas dos clientes. Então, o que uma análise de cohort ela me diz, né? Ao longo do tempo, quando eu estou olhando a minha entrada, né? Aquisição de clientes mês a mês, e eu estou olhando o tempo, né? A taxa de engajamento deles ou a taxa de churn, eu consigo entender se a minha estratégia, por exemplo, de aquisição, ela está me trazendo clientes mais ou menos qualificados, mais ou menos propensos ao churn ou a engajar mais com o meu produto. Isso olhando somente o indicador, né? Segmentação, ela é qualquer tipo de segmentação, né? Pelo menos a maneira como a gente trabalha hoje ali em Growth. Eu posso segmentar por idade, por região demográfica,
enfim, perfil de compra, né? Hoje, por exemplo, a gente tem segmentações, clusters ali de clientes. Então, eu tenho cliente desde do varejo que entrou no hype e está entendendo até de fato, o trader, né? Que está ali, você vê pela frequência de investimento, pelo ticket médio, né? De investimento, o que essa pessoa, o que ela busca, né? Ali dentro, qual que é o perfil dela. Uhum. Mas é um desafio, principalmente a gente olhar o cohort puramente. Estava discutindo exatamente essa semana, inclusive, com o head de dados, porque a gente é muito, principalmente nesse mercado, né, no mercado tradicional também, né, quando você olha, sei lá, a taxa de juros, ela influencia muito no apetite, né, ao risco ali de você dar crédito ou não. Então, assim, numa época, 6 meses do ano, você tem, nossa, uma taxa, estamos vendendo cartão a rodo, né, tinha essa época, assim, né, no Itaú, ou crédito, né, estamos vendendo muito, é a estratégia que a gente fez. E às vezes, claro, tem a estratégia. Tem estratégia, mas na verdade é a macroeconomia que está influenciando. Perfeito, mesma coisa para a criptoeconomia, né? Então, estava conversando com um head de growth, nossa, de uma empresa super pequenininha na Europa, ele estava me falando, nossa, Stella, às vezes eu acho que nada do que eu faça realmente importa, porque se o Bitcoin sobe, as pessoas compram, se o Bitcoin desce, principalmente varejo, né, é o efeito contrário. Se o Bitcoin sobe, as pessoas que vieram buscando ter rentabilidade, elas criam confiança de que vai subir infinito, e elas começam a comprar. E se o Bitcoin fica baixa, aí elas não compram no ticket baixo, né, aí elas vendem. E aí, os traders é o oposto, né? Eles compram na baixa. É isso, né? Então, é isso que eu ia falar. Pô, nós aqui, a gente fala, exato, pois é. Tem fundamentos? Tem. Tá embaixo, melhor. Exato, mas não é assim que a maior parte das pessoas se comporta. Então, por isso que a gente tem essa missão dentro do MB, que é também de ajudar as pessoas a se planejarem, né, melhor em relação a terem rentabilidade com esse tipo de investimento. Boa. Até porque você foge do efeito manada, né? Normalmente a sua tendência é quando o mercado está em alta, você acha que vai ganhar muito mais. Então exato. Você faz o efeito contrário, né? Em termos, vamos falar mais de tecnologia sobre a área de growth. Já tem alguns usos de inteligência artificial, né? Para growth, certo? Por exemplo, que seria um pequeno uso mais simples, você falou de clusterização, né? Já tem áreas que pegam o próprio algoritmo de clusterização K-means, né, que é um tipo de algoritmo de clusterização, que ao invés de você clusterizar, é por idade, é por região, é por perfil de rendimento, né? Uhum. Não, você já roda a tua base de dados inteira, roda o algoritmo de K-means lá, e ele clusteriza e você dá nomes ali pelo que você achou. Esse é um exemplo, mas vocês já estão usando alguma coisa de inteligência artificial para algum teste, sofisticação dos dados lá? Perfeito. Sim, e esse é o tipo de clusterização mais eficiente, né? Isso. Porque ele não é o dado declarado. Declarado, é isso aí. Ele é de fato o comportamento da pessoa hoje. Ele também não é o comportamento da pessoa há 2 anos atrás. Hoje. Né? Hoje. Então, sim, inclusive a gente começou agora um teste de abordagem com... A gente fez uma matriz RFV, né? De recência, frequência e volume, com base, né, no modelo de propensão criado ali pelo time, né? É mais machine learning, não é tanto inteligência artificial, assim, importada. Mas justamente para conseguir abordar de uma maneira mais específica clientes que estão ali, né, em alto volume, alta frequência. Esse cara, ele está buscando oportunidades, né? Já pessoas que estão em risco, né, que estão com uma frequência um pouco mais baixa, um volume um pouco mais baixo, a gente acaba olhando com um pouco mais de cuidado, assim, entendendo o que essa pessoa já fez, né, no passado, o que seria uma abordagem para ela conseguir, né, sei lá, se engajar agora, né, nesse momento que não estava mais lateralizado, por exemplo, o valor do Bitcoin. O que a gente tem usado inteligência artificial bastante no marketing. Então, desde às vezes, áudio, né, para vídeos, até criação de alguns roteiros e aí lapidando, imagens a gente tem utilizado também bastante, a gente tem testado. Assim, e a generativa. Tipo um Midjourney, por exemplo. Isso. Tipo um chat GPT. Você vai fazer um texto lá, vamos usar o chat GPT e outros e as generativas para gerar o texto que vai comunicar lá. Perfeito. Aí você gera uma imagem Midjourney e põe a mídia lá, né? Perfeito. Isso traz, né, uma agilidade gigantesca, né?
Sim, muito mais A gente não vai entrar aqui na lógica que muitos vão entrar e falar, nossa, mas eu estou tirando, né, a vaga do designer, estou tirando a vaga do jornalista, né? Não precisamos nem entrar nessa polêmica, mas o fato é que a velocidade para um growth, de você criar a imagem, e criar o texto é muito mais rápido do que um ser humano criando, né? Perfeito. É muito mais rápido. E para growth, se você tem que gerar velocidade teste, o uso dessas tecnologias de IA generativa me parece um caminho incrível, né? Me parece um caminho meio sem volta, né? Total. Vai ficar para trás, não tem jeito. Você vai ficar para trás por causa de tempo que você vai levar. De velocidade, eficiência, produtividade. Exato. E para um mercado que reage tão rápido, que reage desde uma decisão da SEC nos Estados Unidos até um tweet do Elon Musk, entendeu? Você tem que estar atento e você tem que conseguir reagir rápido, porque isso conta, né? Isso conta na confiança dos clientes em relação a como você se posiciona ou como você pontua esse fato novo. E esse é um tema que, para mim, ele é bem emblemático, né? Esse tema agora que está em voga, né? Do AI e Machine Learning, porque trabalhando no Google... Obrigada. Trabalhando no Google, a gente está falando de Machine Learning, uso de AI para soluções, sei lá, desde que eu estava lá, desde que eu entrei, desde 2014, pelo menos, desde 2013. E eu lembro de ter essa conversa com as agências, assim, quando a gente lançou as estratégias de lance automatizadas. Nossa, mas agora eu não vou ter mais que ter um analista de mídia, né, que vai mudar o CPC na mão. Não, na verdade, o analista de mídia vai conseguir interpretar mais os dados e estruturar estratégias melhores, né? Deixa a máquina fazer o que ela consegue fazer, até melhor que a gente, porque o analista, nenhuma pessoa consegue ler todos os sinais de um comportamento digital como a máquina consegue. São muitas variáveis, né? São muitas variáveis. Eu acabei misturando os dois temas da AI e do Machine Learning. Não, tranquilo. Mas, enfim, estamos, sim, usando tanto para segmentações, clusterizações, e aqui é muito parceria com o time de Data Science, né? Que é um outro time lá da NMB. Perfeito, exato. Outro time, mas a gente, enfim... Como a gente trabalha com OKRs, a gente tem as pessoas conectadas ali. Exato, às vezes você tem uma estrutura de tribe, de squad ali, que dentro do squad você pode ter uma pessoa da outra área, de um cientista de dados, uma pessoa de marketing que está vendo alguma coisa, uma pessoa do seu time de growth, né? Perfeito. É isso que acontece no dia a dia. É isso exatamente que acontece. E as cerimônias, né, também garantem essa unicidade, né? Então, a gente tem os especialistas em cada área, né? De mídia, de CRM, de engenheiro de dados, desenvolvedor iOS, Android, mas todo mundo entende o que a atividade dele está fazendo, né? Desenvolvendo uma task específica, no que ela impacta, porque ela impacta num determinado projeto, que impacta num QR, que impacta num OKR, que impacta na missão ali da... Deixa eu ver se eu peguei. Você pegou um comentário super interessante. Essa talvez seja uma das grandes diferenças de growth para marketing. Vamos ver se é isso, hein? Que vocês praticam lá. Quando a gente pensa em marketing e pensa em fazer um teste de hipótese, um teste AB, isso também existe no marketing, óbvio, né? Que ele, por exemplo, vai fazer uma mídia no Google, vai fazer uma mídia no LinkedIn, vai fazer uma mídia no Meta e por aí vai, e ele testa a mídia A, a mídia B. Pega o intervalo de amostra, testa uma foto amarela, uma foto vermelha e vê qual é o resultado. Faz o teste AB, controla amostrar, blá. Mas o growth, ele vai além, as iniciativas de growth vão além da publicidade, né? Perfeito. Então, quer dizer, você pode testar uma funcionalidade no aplicativo. Você pode testar uma indicação de um membro indicando membro. Você pode também testar uma publicidade. Um produto. Ou testar um produto novo, ou testar uma promoção específica para um cross-selling, coisa que o marketing ele tem um escopo de testar muito a questão de mídia e publicidade. Faz sentido isso? Faz sentido. Todos os times, né, podem e devem testar. Eu acho que é uma cultura mesmo que já nasce no time de growth, assim, mais orientado a dados. E que marketing está cada vez mais absorvendo e também tendo cada vez mais ferramentas para conseguir mensurar. Mas no Itaú a gente tinha bastante essa discussão inicialmente, porque quando eu entrei não tinha área de growth, né? Isso. Aí, tá bom. Então, o que é growth? Mas então, tem growth de produto, mas tem growth marketing também. Fato, verdade. Fato. A gente, ali no Itaú, por exemplo, a área que eu liderava era growth marketing. Então, a gente conseguia mexer nas alavancas... Nas mídias. De comunicação. Exato. Mas, inclusive, também porque qual que é o papel do growth marketing? Ele é tirar, através de comunicação, a fricção de um produto.
é facilitar a sua tomada de decisão. Então, você começou a preencher um cadastro e você não terminou. Remarketing. Com diferentes ofertas, diferentes apelos. Testa isso. Né? A própria comunicação dentro do aplicativo. Né? A gente acabou de... Isso é growth, porque foi uma implementação de produto com insights de comunicação. Mas, basicamente, o que a gente entendeu? A maior parte, né, uma boa parte dos nossos clientes que faziam onboarding, ou seja, abria uma conta, eles não sabiam o que fazer. Abriu uma conta. E agora, o que eu faço? Né? Apesar de a gente mandar e-mail, da gente... Não sabia o que fazer, mas como que eu deposito? Será que vai cair nessa conta mesmo? Né? Então, Então, a gente fez uma jornada educacional, que a gente chama. Então, fica agora um bannerzinho ali em cima, na hora que a pessoa faz o login, né, seja na web ou app, que fala, olha, faça seu primeiro depósito assim. Né? E que a gente... Olha o impacto disso. A gente reduziu em 6 vezes o time para o primeiro depósito. Cara, é muita coisa. Né? Porque você está acelerando uma decisão que ela é fundamental para que ela consiga... de fato, ter o aha moment ali do nosso produto. E de fato ser um cliente. De fato ser um cliente com LTV bom. Né? Perfeito, porque um cadastro somente, realmente, nem ele está tirando nenhum, né, proveito e também nem a gente está conseguindo ajudá-lo. Então, é o tipo de iniciativa que hoje aqui, olhando a área de growth da maneira como ela está no MB, eu consigo, como que eu posso dizer... estruturar melhor, assim, como que a gente torna mais rápido ou tira mais você consegue permear iniciativas, digamos assim, projetos, interações e testes em toda a empresa. Então, exato. E o marketing... No fluxo inteiro, no ciclo inteiro. E no ciclo inteiro, na jornada do cara. Perfeito. Né? É curioso, porque eu não sei se eu mesmo estou enviesado aqui, não pelo growth, mas pelo marketing, mas quando eu estudava marketing, cara, década de 80, 90, qual que era o clássico do marketing? Philip Kotler, Bíblia de Marketing e 4Ps, né? Certo? Você tinha os 4Ps. E aí hoje a galera já desce o pau no 4Ps, que não é... Cara, 4P, preço, produto, praça e promoção. Mas na minha cabeça, eu não sei se eu estou enviesado, parece que as coisas evoluíram, que o marketing para mim hoje, quando você fala no departamento de marketing, uma empresa estruturada, você tem a divisão clássica, chamando clássica já hoje, de marketing de performance versus marketing de branding, né? O pessoal que faz institutional branding versus o cara que faz performance mídia. E eu não vejo mais marketing sendo o cara do produto. Né? Já tem outras áreas dentro da empresa que é uma área de produto. Já tem outras... Isso tem marketing de produto. Já tem outras áreas dentro da empresa que cuidam de price. Numa empresa grande, por exemplo, como a gente acabou de fazer um evento, né, recentemente, a gente tem uma área de price. Tem empresa hoje que tem área de pricing, né? Então, o cara tem uma área de pricing, o cara tem uma área de produto, seja como chama, o cara tem uma área de marketing, que o marketing faz branding ou performance, né? Por isso que nessa minha lógica aqui, eu não estou excluindo o cara do marketing de falar, não, o cara não cuida de produto. Mas hoje, tradicionalmente, o cara cuida de performance e branding e o growth pode pegar qualquer área, né? O growth pode pegar qualquer Pode pegar qualquer área, porque se você tiver que mexer no aplicativo, você vai mexer. Se você tiver que esperar na jornada do onboarding, você vai mexer. Se você tiver que usar o CX, de mexer na experiência do cara junto com a área de customer, você vai mexer. Porque para você o que interessa é a jornada completa e não apenas a aquisição de novos... É isso, né? Perfeito. E não apenas a aquisição de novos leads para a empresa. Exatamente. E a maneira como as equipes de growth vão se estruturar, elas dependem muito da maturidade das empresas e das unidades de negócio. No Itaú tinha PNL para tudo, para cada unidade de negócio. No MB, não. É isso. Então... O growth é uma área central que irradia a estratégia, né? E as informações para as demais áreas. No Itaú era diferente. Porque aí você tinha um growth de marketing, um growth de produto. E, por exemplo, o growth marketing estava alocado nas comunidades de produto. Então, a lógica é diferente. A lógica é diferente. Porque lá o growth ficou dentro e não como uma área que pega o geral. Aí muda a estrutura. Muitas pessoas também se questionam, deve existir uma área de growth ou todas as áreas têm que fazer growth? É isso. Que é o mesmo dilema da inovação. Perfeito. Preciso de uma área de inovação ou toda área tem que fazer inovação? Perfeito. Aí fica naquela, não, vamos criar uma área de inovação aqui dentro. Precisa de uma área de... Inteligência de mercado foi uma questão que a gente... De inteligência de mercado ou não precisa de uma área de inteligência de mercado? Precisamos de uma área de data science ou não precisa de uma área de data science? Não precisa de data science, porque
Cada área tem que ter o seu cientista de dados mexendo no dado. Não faz sentido o cara da área financeira não mexer nos dados e ter algoritmo, ela tem que ter. Mas fala, não, vamos criar por enquanto. Então esses dilemas sempre vão existir, né? Sempre. Se eu tenho que ter um growth, toda área tem um growth. Perfeito. E aí a estrutura, né, dos times, ela precisa servir aos objetivos da empresa, né, e ao momento da empresa. Então, se ela está num estágio ainda, né, expandindo as unidades de negócio, não tem por que já ter uma unidade, né, um time de growth para especificamente cada um dos produtos. E eu, né, é uma opinião minha, e sei que depende. Se eu fosse um consultor implementando o projeto, eu ia falar, depende, não posso dar a resposta. Para variar, como um bom consultor. Para variar, como um consultor. E eu tenho uma frase que eu falo quase todo dia, que é nada é 100%, tudo é percentual. Perfeito. Tudo é percentual. Não existe 100%, existe percentual. Mas eu acredito que uma boa parte do percentual, na minha experiência, é que existe uma curva de maturidade, né, na minha cabeça. Assim. Percentualmente, a maioria se resume a isso. Então, você não tem nada de ciência de dados na sua empresa. É melhor, percentualmente falando, numa maioria, você criar uma área de data science, estruturar um processo, criar maturidade. Quando chegar na maturidade, talvez você possa espalhar essa área para todas as outras áreas. Perfeito. Né? Você pega uma área de projetos, famoso PMO, mesma coisa. Você não tem uma zona de projeto aqui dentro. O cara cria uma área de PMO, controla, todo mundo adquire uma cultura de projeto. A partir de então, você pode matar o PMO e o PMO está distribuído em todo lugar. Acredito que o growth precisa desse impacto, né? De falar, cara, não tem nada, é difícil você conseguir criar a cabeça do growth com teste de hipótese, tudo na cabeça. É melhor criar uma área de growth, pegar a maturidade e quem sabe no futuro você distribui essa área em todas as áreas, né? Perfeito. E aí você começa a ver, né, os times de produto também já fazendo, né, alguns testes independentes, enfim, criando hipóteses e desenvolvendo, né, nesse mesmo caminho. De fato, vai depender muito da maturidade do negócio. E pode ser que as metodologias, né, eu penso muito ali, o que foi essa aventura ali de growth marketing dentro do Itaú cross as unidades de negócio, né? Então, foi realmente uma empreitada e em unidades de negócio em momentos de maturidade digital muito diferentes, né? Então, se você for ver, o Itaú acho que tem 1/3, acho que dos cartões, era esse o dado que eu tinha até um ano e um pouquinho atrás, é líder de mercado em cartões, né? Tem acho que 1/3 do mercado. A maturidade digital de venda de cartões era gigante, porque se você for pensar, é que eu falo digital, mas é porque o business era local, era venda na agência, né? É o omnichannel mesmo, assim, o gerente, né, vendendo, enfim, é uma mudança, né? Acelerou muito nos últimos 4, 5 anos, a ponto de 60%, 80% de algumas unidades de negócio, né, terem suas vendas digitais, né? Então, é uma transformação muito grande. E ali a gente, um dos desafios da área acabava sendo como criar esse mindset, né, de growth em todas as áreas. E aí você pode usar alguns frameworks, né, algumas metodologias. Lá o que funcionou muito foi trazer um framework de maturidade digital que BCG e Google fizeram. Quando eu estava no Google, a gente usava bastante, né, com os clientes, que era basicamente um frame que você consegue avaliar através de alguns pilares, tipo sua capacidade de segmentação, atribuição, geração de resultados, em que nível que a empresa está, né? Nascente, emergente, maduro e expert, né? Sei lá, por exemplo. E aí você consegue comparar com o mercado, né? Porque como é um framework o mesmo, o que a gente fez no Itaú? A gente pegou esse framework e adaptou para as unidades de negócio. E a gente tornou gerenciável essa maturidade digital, porque pensa que os desafios eram outros, né? Então, a gente tinha, por exemplo, uma unidade de cartões, sei lá, abertura de conta super desenvolvida, IT, e outras unidades começando, né? Crédito, rede. Então, você vai criando parâmetros e, de fato, uma inteligência dentro da empresa que vai ser só dela, né? Você usa frameworks externos, né? E o time de growth é um time que está aí para trazer isso. Mas você cria ali um modelo de operação que acaba sendo depois específico dessa própria empresa, né? Fica inerente à sua própria maturidade como negócio. No MB já é diferente, porque a gente está começando, né? A maturidade digital é da empresa, como um todo. Então, acho que são alguns exemplos, assim, para comparar em momentos diferentes. A gente fez um post sobre uma matriz de maturidade digital desenvolvida pela Capgemini e o MIT, e ele funciona mapeando, basicamente, a intensidade da digital e a intensidade da transformação. Aí ele cria em 4 clusters cada um e você identifica qual que é aquela capacidade dentro, tal.
do que a gente fez. Foi bem bacana. E aí sai com um plano assim, de ação para você conseguir mover Exato, de um para o outro. De um para o outro. E foi interessante que esse post que a gente postou sobre maturidade digital, ele trouxe um índice altíssimo de pessoas que salvaram, sabe? Aquele save lá. Um monte de gente acabou salvando, porque você vê que acho que de alguma forma eles vão... Foi um dos posts nossos com o maior número de salvamentos lá. Foi um benchmark nosso, bem interessante, que a gente postou também. Isso é uma estratégia de growth, de aquisição de novos... É um conteúdo relevante, né? Com certeza. Mas é algo que a gente sempre discute, sabe? O que a gente vê é que sempre que a gente trabalha com frameworks, as pessoas gostam muito, sabe? A pessoa quer salvar ali e fala, poxa, isso aqui é uma arma muito boa. Porque ele já encurta, né, o processo de como eu faço, né? Que elementos que eu preciso ter. Cara, já tem um framework ali. Pelo menos a partir daquilo, você já consegue... Que já foi validado, né? Você vê outros casos de uso, né? De empresas que usaram, fica mais fácil de... E você sabe que é aquilo, né? Você já sabe que é só ser consistente, é só seguir ali que de alguma forma... E aí que morrem os projetos, né? E as iniciativas, normalmente. É a consistência de seguir o plano. Porque em algum momento você questiona o framework. Você fala, não é possível. Não, trabalho, isso não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Aí você fracassa, né? Aí você acaba desistindo e parando no meio, né? Mas é justamente por isso que é importante a consistência e você, né, ter o buy-in dos stakeholders, né? Então, por exemplo... quando a gente começou a fazer esse assessment da maturidade digital por unidade de negócio, era um número que gerava, e a gente não tinha nenhum histórico, né? Então, sua maturidade digital é 20, tipo, sei lá. Mas né? Da outra unidade de negócio é 50. Pô, mas o que ele tem a mais? Ele tem integração de dados no Lake. Mas e daí? E daí que eu consigo agora mostrar qual que é o retorno sobre o investimento de mídia. Eu não consigo, né? Aqui, não consigo. Então, é assim que você vai despertando a curiosidade, assim, numa competição positiva e saudável ali dentro, né? E você consegue mover, de fato, o business como um todo. Isso é só um modelo, né? Interessante. Mas outra coisa que a gente percebeu muito quando fazendo testes também, quando a gente coloca dos frameworks, é o tipo de linguagem, sabe? Sempre que a gente adota uma linguagem mais web, quando eu quero dizer mais web, por exemplo, se eu coloco ícones de uma forma, ou eu trabalho, por exemplo, com emojis, ou com uma linguagem que seja mais divertida, assim, tal, cara, é impressionante como o engajamento aumenta muito, sabe? Então, você coloca um gráfico, ao invés do gráfico, você colocar iconezinhos, trocar por emojis, por exemplo, cara, é impressionante. O pessoal gosta muito mais, sabe? Então, são testes, né? Que a gente faz um trabalho muito bacana de consolidar todos os resultados e depois entender o que a gente fez em cada um do conteúdo e como que a gente... e o que aquilo tem de diferente. E aí a gente começa a testar mais naquela linha, sabe? Isso vai virando uma linha de raciocínio ali para testar. E essa é uma estratégia de growth também. Exato. Porque, enfim, é conteúdo, né? Exato. E a gente, cada vez mais, né, influência, né? E na verdade... influenciar na decisão, né, acaba sendo através de conteúdos que as pessoas vão, né, consumindo. Exato. E você vai ganhando relevância em relação àquele tema e dificilmente você vai saber o momento, né, da jornada de compra que a pessoa vai estar. Então, consistentemente, se você tem, né, ali o seu conteúdo falando sobre determinado tema e pessoas engajadas com isso, no momento que ela tiver necessidade, o top of mind, né, provavelmente pode ser o seu. Perfeito. É o que a gente busca. Alex, já estamos dando quase uma hora de bate-papo. Já. Cara. Nossa. Você vê, cara, quando o papo é bacana. Estela, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem alguma frase de impacto que te marcou a sua carreira, assim, que você guarda contigo e tal? Não pode ser testa. Não. Eu tenho uma que ela é muito prática, que é o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes a gente fica muito, né, querendo... saber o detalhe, entra em análises parálises, tipo, mas eu preciso saber... Cara, não, assim, simplifica, ótimo inimigo do bom, vamos com o que a gente tem, né? Velocidade não significa não ter qualidade, mas vamos com o mínimo, né? E pronto, assim. Às vezes a gente acha que precisa de uma base de dados e tal. Começa no Excel, simplesinho e vai, né? Exato. Você já estressou realmente tudo que você tem na mão hoje? É difícil, né? E um conselho que você recebeu e você carrega contigo? Aproveitar a jornada. Principalmente carreira, né? Olhando assim hoje,
né, as gerações que entram aqui no mercado, muita gente que entrou durante a pandemia, inclusive, né, no mercado de trabalho, fica aflito, né, porque o conteúdo, o acesso ao conteúdo, ele gera um efeito super positivo de interesse, né? Democratização de conhecimento, mais veloz do que nunca, mas também tem um ponto que as pessoas perderam a noção da importância do processo, né? Então, eu tenho visto muito, assim, principalmente a nova geração, assim, já às vezes frustrada por não ter testado algo, ter tentado algo, não ter tido o resultado que ela viu num case. E calma, né? Para chegar nesse case, teve um caminho ali a ser evoluído. Eu também passei por isso, né, na minha carreira, então acho que aproveitar a jornada e o que cada etapa te proporciona é bem importante. Não é fácil, por isso que hoje, olhando para trás, acho mais fácil falar. Sem dúvida. Boa, e uma competência, mas só vale uma, hein, Stella? Uma competência que você acha que todos deveriam dominar. Interpretação de dados. Eu acho super importante, principalmente... Enfim, para trabalhar com growth é essencial, mas você conseguir minimamente interpretar o que um gráfico diz, enfim, ou o que uma comparação de duas taxas estão te dizendo, para você tomar decisões assim melhor informadas, seja para investimento, seja para comparar, enfim, mercado, preço mesmo, acho que é extremamente importante. Eu acho que se você está numa empresa e não tem noção de como os dados estão estruturados, como é que você consegue, ou o que você consegue perguntar, ou como a informação está ali, sabe, minimamente organizada, você fica muito limitado. Exato. Se você não dimensiona, você dificilmente vai conseguir o buy-in para algo, né? Então, você vai sempre depender de enfim, de um achismo ou de uma concordância de opinião, ao invés de fato de ser a pessoa que vai mostrar uma oportunidade, sabe? Quando você consegue interpretar os dados, e assim, hoje todas as empresas têm muitos dados, você consegue encontrar, né, por você mesmo, você consegue ter mais autonomia de propor, e acho que isso é um grande acelerador de carreira, assim, quando eu olho com as equipes que eu trabalhei. Mas eu vejo muita gente com limitação, muitas vezes, de quando fala que vai aprender não sou de tecnologia, não é da minha área, eu sabe? Também não sou. Não, você tá falando com dois que são, tá? Eu fui para dois que eram programadores, aqui da gente acaba. Mas é impressionante como você vê muita gente que fala, não é muito, sabe? Parece que se assusta quando vê aquilo ali, né? Até porque a gente também tá numa vibe, né? Numa hype agora de falar sobre dados, big data, algoritmo, né? Só que a gente esquece que essa interpretação de dados envolve dados qualitativos mais quantitativos, né? Então tem gente que está nessa vibe de falar, tecnologia não, tecnologia com algoritmo, com estatística é uma parte, a outra é qualitativo, né? E o qualitativo às vezes ajuda mais do que o quantitativo. Que é a interpretação. Que é a interpretação e coleta mesmo, né? Sim. As pessoas falam, não, mas você já coletou os qualitativos, você foi para você conseguir formar essa questão de dados, né? Eu tenho mudado muito para mim, né, nos últimos 5 anos de postura. Eu palestro bastante, né? E já faz mais de 5 anos que eu palestro sobre uma trend chamada Data Driven Decisions, né? Decisão baseada em dados, e cada vez aumenta mais, né? Porque cada vez que você tem mais dado, mais algoritmo, mais coisa, toma uma decisão baseada em dados com a interpretação. Hoje eu tenho uma postura que eu não tinha como diretor. Hoje eu tenho uma postura de tranquilamente responder qualquer um da minha equipe, né? Ou qualquer entre nós, diretores aqui. Não sei o que você acha de fazer isso? Não tenho dados para te responder. Eu tinha vergonha disso antes. Perfeito. Sabe, eu tinha um negócio que falava, você faz isso aqui, não sei o quê. Ou uma parte era vergonha da minha cabeça, e a outra parte era, eu preciso resolver rápido isso, porque vai ficar parado. Então essas duas coisas, né, na minha cabeça faziam com que eu respondesse no corredor alguma coisa, ou numa reunião falasse, não, vamos por esse caminho. Hoje eu tenho uma maturidade maior. Hoje, tranquilamente, no meio da reunião, a gente precisa fazer tal coisa. Não tenho dados para tomar decisão. O cenário eu não interpretei o dado, eu não coletei, prefiro não responder. Mas agora, ou você estuda e me traz o dado, ou você me dá um tempo, eu estudo e volto. Mas eu não vou te dar opinião. Mas foi uma maturidade que eu adquiri, de tanto eu falar para os outros, eu adquiri a maturidade de não fazer. Exato.
E até pensando em autonomia, né? Assim, logo que eu entrei no MB, alguns dos times ali de mídia, né? Eles falaram, poxa, mas a gente não pode decidir, né? A gente recebe top-down, é o que eu mais escuto. Mas a gente recebe top-down. Eu falo, pô, mas por quê, né? Não sei, por que a gente recebe? Eu falo, mas como, né? Então, eu falei, pô, por que então que a gente não dimensiona o impacto do que a gente está fazendo? Aí a gente consegue contra-argumentar o porquê, né? Poxa, pronto, entendeu? Pronto. Se a gente reduzir esse budget, a gente vai ter isso menos de resultado e, consequentemente, isso menos de receita, dado o histórico. Pronto, dimensionou. Então não vamos reduzir. Ou não, vamos reduzir agora e vamos ver um outro caminho, né? O quanto a gente consegue. Então, assim, a pessoa ganha uma autonomia, né? E também de não se sentir tô só recebendo top-down. Não, você tá. Não tá, porque na verdade ele não tá interpretando o dado completo e aí você sente uma insegurança e dá um top-down que não precisaria dar. Exato. Bom, próxima pergunta o que você, durante muito tempo, acreditou ser verdade, teve uma crença muito forte e você mudou de opinião? Olha, não me ocorre agora. Não me ocorre. Coisa. Eu sempre acreditei em dados, né? Eu continuo acreditando em dados, mas eu também acho que não são somente os dados, tá? Agora eu vou fazer um pouco a polêmica, né? O contra. Acho que os dados, eles não podem limitar também a tomada de decisão de algumas estratégias, né? Algumas iniciativas que a gente não consegue ainda mensurar totalmente, diretamente. Tá? Eu falo isso como uma profissional que ficou, né, construiu a carreira toda em growth marketing, que é performance, né? Então, CPA, taxa de conversão, retorno sobre o investimento de anúncio. E às vezes a gente está tão obcecado, né, somente por aquele dado, otimização daquele dado, que a gente não vê o longo prazo e a gente não vê, por exemplo, o efeito de não ficar trabalhando ali a intenção, a geração de um conteúdo. Pô, mas por que eu vou ficar pagando esse influenciador, né? Influenciador não dá resultado. Essa é a discussão que mais existe, né? Influenciador não dá resultado direto. Para algumas indústrias dá mais direto ou não, né? Para outras não. Enfim, uma decisão de investimento não é uma decisão qualquer, né? De comprar uma roupa. Mas o quanto que a gente está formando ali aquele mercado para, na hora que ele for tomar essa decisão, ele considere, né, a gente. Então, por muito tempo, para mim, foi dados e aí olhando, né? Conforme eu fui também evoluindo, né? A minha análise, né, olhando o todo, eu, enfim, sou também a favor da gente ter uma complementaridade de dados qualitativos, assim, para a gente olhar e tem algumas coisas de crença mesmo, né? Você fala, cara, eu acredito que isso vai funcionar. Né? Cara, eu acredito. O que você falou do influenciador porque no final, a gente até acabou comentando aqui, o Market Attribution ainda é uma polêmica gigantesca. Cada vez mais, né? E vai ser, porque qual o algoritmo que você vai usar de atribuição de marketing? Perfeito. Né? Uma coisa, aqui a gente discute bastante a atribuição de marketing. Aqui dentro é polêmico, porque a gente fala, essa mídia não deu resultado, isso aqui não deu. Mas sempre. Cara, a gente não sabe sempre, de onde, em todo lugar. Mas sabe de onde veio. Na verdade, a coisa que mais me tem na cabeça de maneira muito clara hoje, muito clara, é que é um ecossistema. E que se fosse a melhor forma de atribuição, se fosse que não dá para fazer, seria você distribuir um peso percentual para tudo que o cara viveu no ecossistema com você. Mas não porque existe nada não dá para fazer, isso. mas é uma ilusão, porque pode ser que o cara está comprando hoje e que por coincidência você mandou uma propaganda para ele ontem. Realmente foi uma coincidência num teste de growth que você fez, do vermelho e do amarelo, que o cara clicou no vermelho, já tira amarelo, o cara não comprou. Mas, na verdade, ele só clicou aqui porque ele segue o influencer há 1 ano. Perfeito. Tá com aquele top of mind na cabeça lá do influencer e hoje ele tomou decisão, depois que ele conversou com a esposa, acordou de manhã e falou, hoje eu vou comprar Bitcoin. Exato. Aí veio a propaganda, ele ia comprar de qualquer jeito, porque ele já tá 1 ano com a influencer. Mas quando você rastreia isso, não rastreia, e aí você acha que o influencer não funciona. Então tem hora que você tem que ter uma crença realmente. Né? Exato, com um pouco de experiência, né? Um pouco de coisas que já viveu. Mas é por isso que é cada vez mais importante a gente falar de incrementalidade e não de atribuição, né? Somente. Perfeito. Porque incrementalidade, você responde o que eu perco se eu não fizer isso, né? Então, se eu não tivesse feito, será que se eu não tivesse feito a publicidade, será que a pessoa teria comprado? Ou se eu fizer, o que eu vou ganhar mais, né, em relação ao que eu já estou fazendo. Legal, eu gostei dessa. Mas esse é um outro assunto que também polêmico. Mas eu gostei. Rende outro podcast.
Estela, se você tivesse que dar uma dica de uma música para a gente colocar para os nossos alunos aqui, qual seria essa música baseado em dados, hein? Uma música para a gente colocar no intervalo das aulas, para os alunos curtirem e tal, ali, sabe, naquele break. Sei. Que música que você indicaria para a gente? Bom... O Alex, eu não peço que ele só vai colocar She Music, então o Alex eu pulo. She Music nem existe mais, tá achando década de 90, top 2000. Não é baseado em dados, mas é uma música que eu gosto muito, e eu tava vendo os últimos 5 anos no Spotify, essa música sempre tá como a top que eu escuto no ano, que é Hell Confesso, do Tim Maia. Eu gosto da batida da música, eu gosto da letra, sempre me faz lembrar o filme e da vibe dele, né? Um grande artista brasileiro. Enfim. Então está aqui a música adicionada na nossa playlist. Eu vou colocar um pouquinho pra frente. Esse início Vou adicionar aqui, tá colocado. Estela, quem quiser continuar esse bate-papo contigo, bater um papo com você sobre o trabalho lá do mercado Bitcoin ou sobre growth e tal, mas encontra onde? Pode me encontrar, respondo muito bem LinkedIn, Estela Aires, com Estela Y. Aires está lá. A gente Instagram vai colocar também. O link aqui embaixo na descrição. Quem quiser, bate um papo com a Estela lá, que vai ser bacana, cara. Foi bastante, a cabeça faz assim, né? É isso aí. Cheio de ideias agora aqui pra gente colocar em prática. Estela, obrigado pelo bate-papo. Um prazer, pessoal. Obrigada. Prazer, foi todo nosso. Obrigado pelo bate-papo. Galera que acompanha a gente lá. Alex, o que tem que fazer? Tem que, obviamente, compartilhar, né? Compartilhar. Faz um teste AB. Faz um get member, gera member. Então ele compartilha os insights para outros conteúdos. Pega metade dos seus amigos você compartilha. Metade dos amigos você não compartilha. Você vai ver que os amigos que compartilhou você vão gostar mais de você do que as outras pessoas. É isso. Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima.